A todos que nos visitam, muita graça e muita paz. Aos de perto, aos de longe, aos daqui, aos de outro bairro, que você seja abençoado rica e poderosamente em nome do Senhor. Nós estamos no mês de julho, em um tempo que eu denominei um mergulho no livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. Quem eram os Efésios? Os Efésios eram um povo que morava numa cidade chamada Éfeso. Inclusive essa igreja, dentro dessa cidade chamada Éfeso, você encontra uma orientação de Deus em Apocalipse capítulo 2, quando Deus manda essa igreja a voltar ao seu primeiro amor. Agora, não vale muito a pena você saber muito sobre Efésios de Apocalipse se você não for fundamentado no que Paulo escreveu aos Efésios. Amém? Quantos estão me entendendo? É muito fácil você e eu sermos catastrofistas indo para Apocalipse, para o fim do mundo, sem entender como que essa igreja foi fundamentada. Está entendendo, irmã? E se nós formos pessoas, pode baixar só um pouquinho, Bruno, se nós formos pessoas fundamentadas, a profecia de Efésios em Apocalipse não precisa ser para nós. Porque, como eu estou te dizendo, lendo a carta de Paulo aos Efésios e entendendo, eu me sinto como uma criança. Nunca foi tão claro na minha cabeça as três verdades: fé, esperança e amor. E de onde vem essa fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, eu quero te desafiar, a você que ainda não leu, mesmo que você esteja lendo outros livros da Bíblia, eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que você leia a carta de Paulo aos Efésios. Eu sei que a vida é corrida, e quem convive comigo sabe que a gente realmente tem uma vida corrida, mas nenhuma correria deve te impedir de ler esse livro. Se você não conseguir ler tudo, lê pelo menos um capítulo por dia. Em uma semana você lê Efésios todo. E se um capítulo já mexe comigo, imagina todos os 6. E eu quero também te dar uma outra dica. Se você quiser entender o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, leia Colossenses. Porque a carta de Paulo aos Colossenses, ela é muito parecida com a carta de Paulo aos Efésios. Colossenses era um povo que vivia numa cidade chamada Colossos. E é engraçado que o que ele escreve aos Colossenses é muito parecido com o que ele escreveu para os Efésios. Só que tem uma coisa: a carta dele aos Colossenses é mais simples. Enquanto a carta aos Efésios tem 6 capítulos, a carta aos Colossenses tem 3. E o que eu fiz hoje? Fiz uma coisa bem de criança. Peguei a carta de Paulo aos Efésios, peguei os 3 capítulos, coloquei no Word, depois eu colei e fiz virar uma carta mesmo. Ficou 3 páginas, Priscila. Aí eu coloquei em cima da mesa e li uma carta, lida, reta, lia e relia, aquela carta que Paulo mandou, e não o livro onde a gente pega um versículo solto, porque se você lê verso solto, você pode inventar e crer numa heresia. Mas quando você lê a carta toda, você vai entender, inclusive, o que Cristo fez por você, e a sua fé, ela aumenta. Amém? O que vai acontecer comigo se eu ler a carta de Paulo aos Efésios? E se eu ler Colossenses? Você vai entender muita coisa. O do porquê de você ser resgatado. Estava indo para a Bahia, ver a minha mãe, e depois voltar para o Vale de Jequitinhonha. Dentro do ônibus de manhã eu falei, vou ler a Bíblia. Eu estava com um garoto de 18 anos do meu lado. E aí eu falei, não vou ler não, vou ler na Bíblia no celular. Vai abrir a Bíblia aqui,
cara vai ver. Aí dentro de mim veio assim, engraçado, né? Você abriu comida, tudo aqui, agora a Bíblia não pode. Aí eu fui abrir a Bíblia, botei em cima do meu colo e comecei a estudar a Bíblia de papel, do lado dele. Daqui a pouco ele virou a cabeça assim e falou: já leu a Bíblia toda? Já leu quantas vezes? Eu falei: algumas. Aí botei o dedo em cima da quantidade de vezes que eu li, para ele não saber. E aí eu disse: está vendo aqui? Essa aqui foi a data que eu comecei a ler essa aqui de novo. Aí comecei a evangelizar ele, falando da redenção, da morte na cruz. E quando terminou, estávamos em altas gargalhadas, nós dois. Um coroa de 48 e um garoto de 18 anos. E a moça que estava assim, ficava bem assim, tentando ver. Sabe por quê? Porque pessoas felizes, elas chamam a atenção. Ela fica assim, tentando saber qual era o motivo da alegria. Qual é o motivo da felicidade? E eu contei o motivo da felicidade. E depois disse que Paulo era um homem que pregava muito e ganhava as almas nas cidades. Aí eu falei: sabe o que aconteceu quando Paulo morreu? Quando Paulo morreu, o diabo disse graças a Deus. O diabo deu glória a Deus quando Paulo morreu, porque Paulo foi um homem que abalou. Ele pocou na risada, mano. Nós dois rindo dessa grandeza do evangelho. Depois eu desci na rodoviária, ele foi para o caminho dele, fui para o meu. Mas eu espero que essa euforia causada pela palavra de Deus tenha mexido com o coração daquele jovem. Quando eu contava as histórias para ele, ele falou assim: caramba, tem muita história para contar, né? Eu falei: mano, tô tão velho assim não, fera. Mas eram 3 décadas, né? Há de convir. 30 anos são? 30 anos. Ele com 18 e eu com 48. Mas graças a Deus que a última influência foi da palavra de Deus. Influência o bastante para mexer com o coração daquele garoto. O bastante. E que você não perca a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. E de mostrar o quanto Deus é bom, não para os outros, mas o quanto esse evangelho afeta você. Não tenta enfiar nada a goela abaixo de ninguém. Deixa que as pessoas vejam o quanto essa salvação afetou a sua vida e a sua história. E você pode ter certeza, elas vão querer o que você tem. E graças a Deus que nós temos. Aleluia! Hoje eu quero falar sobre a história de um resgate. A história de um resgate. Hoje de manhã, enquanto eu estava lendo Colossenses e me preparando para entrar em Efésios, dentro de meu coração veio assim: vai procurar saber o que significa a palavra redenção. E eu quero fazer uma pergunta aqui agora: quantos aqui, quando escutam esta palavra redenção, essa palavra fica assim meio que nebulosa? Redenção. Você lembra da cruz, lembra do sangue, mas é uma coisa assim meio misturada. Quem? Eusa? Júlio? Pode levantar sem medo. Paulo? Eu também. Redenção. Quem entende que essa palavra fica com um aspecto muito teológico, né? De teologia. Quem pega isso muito teológico? Você lembra do professor, do seminário, daqueles termos difíceis? Quem passa por isso? E você sabe o que acontece? Por que nós entendemos essa palavra de uma forma tão nebulosa? Porque essa palavra só é falada muito nos territórios acadêmicos. Ou nos debates do YouTube. E como essa palavra ela é objeto de debate e não de romance, nós entendemos redenção da maneira errada. É por isso que não dá... Quem aqui, por ouvir isso de forma nebulosa, não tem nem vontade de saber o significado? Seja honesto. Porque primeiro você admitiu que entende de uma maneira nebulosa, complicada. Quer ver outra coisa? Qual a diferença de redenção e remissão? Porque Paulo repete isso o tempo todo. Nós somos redimidos, e não só redimidos, nós somos remidos. O que significa ser redimido? E o que significa ser remido? Porque essa era a mensagem do apóstolo Paulo.
E não era uma mensagem que ele pregava no seminário, era a mensagem que ele pregava na rua, era a mensagem que ele tinha para ele. Não era uma mensagem que alguém ia ouvir quando fosse para o seminário e estudar teologia sistemática, porque isso não é para ser teologia sistemática, isso é para ser a nossa vida. Por isso que você vai ouvir o evangelho da redenção. Jovem, adulto, criança, crente, incrédulo, eu quero que você hoje entenda o significado da palavra redenção. Aleluia! Porque depois que você entender isso, você nunca mais olha para ninguém do mesmo jeito, você nunca mais olha para um bairro do mesmo jeito, você nunca mais olha para uma família do mesmo jeito, você nunca mais olha para os seus negócios do mesmo jeito, você nunca mais olha para um jovem do mesmo jeito, você nunca mais olha para o seu casamento do mesmo jeito, você nunca mais olha para a sua casa do mesmo jeito, porque você olha a partir da ótica de um homem e de uma mulher que foi redimida, ou que será nessa noite em nome do Senhor. Tua evangelização nunca mais é a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Cristo é o Senhor, você já sabe, né? Isso aí não é muita novidade. Ainda que não seja, mas você já sabe que Ele é o Senhor. Agora, vamos lá. O que esse Senhor, o que esse Pai fez? Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um Senhor, e esse Senhor Jesus, que ocupa o lugar de Adão agora, esse Senhor tem um Pai chamado Deus, o Criador de todas as coisas. E esse Pai, Ele é bendito. Esse Deus, Ele é bendito. Por que Ele é bendito? Por que nós temos que honrá-lo, glorificá-lo? Sabe por quê? Porque Ele nos... Quem consegue ler comigo? Ele nos abençoou. O que esse Deus bendito fez conosco? Em primeiro lugar, Ele nos abençoou. Eu e você já somos, você cristão, você que se entregou a Cristo como teu Senhor, você já é abençoado. E que bênção eu tenho? Que bênção você tem? Você e eu já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Repita comigo, eu sou abençoado com todas as bênçãos. Todas. Fala todas. Todas. Não há uma bênção com a qual eu e você já não tenhamos sido liberados, abençoados. Ah, mas ali diz que é na região celestial. Partindo do pressuposto que a terra rege o céu, quando você domina no céu, você manda na terra. Vou repetir. Partindo do pressuposto de que o céu rege a terra, quando você transita no céu, você domina na terra. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. Pai nosso que está... Se eu quero ver algo abrir aqui, onde eu tenho que ir? No céu. Amém? Amém? Aleluia! Quem domina no céu, quem transita no céu, domina na terra. Portanto, vamos quebrar essa história de que eu não busco bênçãos materiais. Se você não busca bênçãos materiais e fica reclamando, você é uma péssima representação do teu pai que está no céu. Porque o pai que está no céu cuida bem dos seus filhos. Beleza? Ok? Então a primeira mentira que tem que tirar, eu não busco isso, aquilo. Não, eu já sou abençoado. Já sou. Já sou abençoado. Nós já somos? Com que tipo de bênção? A minha oração muda a partir disso, Silvio. Eu não tenho que ficar, Senhor, será isso, será aquilo? Não. Já sou. A minha oração é a partir de quem é, e não de quem está tentando torcer o braço de Deus. Já sou abençoado. Já está feito. Segundo lugar, o que eu sou, a gente vai trabalhar depois. Hoje o assunto é redenção. Eu estou te mostrando por que daqui a pouco você vai entender por que você é. Amém? Eu estou dizendo que, pela Bíblia, o que você é,
o que você é, para entender por que você se tornou isso tudo. O porquê daqui a pouco. Vamos lá. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que nós somos? Eleitos. Nós somos o povo que foi eleito sem precisar fazer votação. Antes da fundação do mundo, Deus me elegeu e te elegeu. E elegeu para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A santidade e a irrepreensão foi um plano de Deus para mim e para você antes da fundação do mundo. Primeiro ponto, sou o quê? Abençoado. Amém? E eu sou um santo abençoado. Aleluia? Isso muda drasticamente a sua forma de se enxergar e a sua forma de enxergar as pessoas. Eu tinha maior tristeza por não ter meus pais, meus sogros não terem deixado uma herança, os que morreram. Agora eu nem ligo para isso, porque eu sou abençoado. Amém? Eu que vou deixar uma herança. Aleluia? Aleluia? Somos abençoados. Somos o quê? Predestinados. Agora, por que essa palavra predestinação também é um problema? O eleito. Porque, lamentavelmente, a primeira vez que você ouviu sobre predestinação e eleição foi no círculo presbiteriano, brigando com batista, discutindo com assembleiano, se é eleito, se não é, se é predestinado, se não é, se perde, se não perde, e é uma briga tão tola que você esquece de viver a sua essência. Eu sou predestinado. Para de ficar aqui, se perde, se não perde. Sou predestinado, estava lá no clube dançando a dança da galinha, dançando a música de todo mundo lá, e Deus lá falando, eu te pego, quando você tiver 14 anos. Amém? Sabe por quê? Porque eu sou e você é o quê? Eleito, já era eleito. E além de eleito, predestinado. Paulo disse para aquela igreja, vocês são predestinados. E de novo, não vou aqui entrar nas questiúnculas de Spurgeon, de Calvino e de lá. E para quem sabe, eu tenho o livro de Calvino, tenho os institutos de Calvino, tenho os livros de Spurgeon. O que mais eu tenho feito é comprar livro. Agora eu comprei a coleção quase completa de 13 livros de C.S. Lewis. Mas eu não quero ser cupim de livro e discutidor de teologia, eu quero viver a teologia. Porque a teologia gostosa é aquela que você vive. E como é bom ir na rua e saber assim, sou um cara abençoado. Como é bom saber que eu já fui e que você já é abençoado, que você está liberado para dar certo. Como é bom saber que além de ser abençoado, você é o quê? Eleito. Antes da fundação do mundo, ele lembrou do seu nome. Antes da fundação do mundo, ele lembrou dessa igreja, Ministério Emanuel. Antes da fundação do mundo. Como é que é isso? Não tenta pedir que eu te explique, porque isso é um mistério. E como se não bastasse, além de abençoado, além de eleito, você é predestinado. E predestinado a quê? A ser filho por adoção. Amém. Filho adotivo. Agora, o problema dessa palavra filho adotivo é que a maioria de nós conhece essa palavra filho adotivo de uma forma também negativa. A primeira vez que você ouviu filho adotivo, essa palavra adoção, no mundo que vivemos, é uma palavra pesada. Fala do filho que foi adotado e matou o pai. Fala do filho que foi adotado, da filha que foi adotada e dormiu com o avô. Eu conheço casos onde o cara adotou a menina, depois ele largou a mulher para viver com a menina que adotou. Então, está entendendo? E no fim, essa palavra adoção, em nossa mente, ela entra também de uma forma pejorativa. Isso quando não se fala daqueles meninos que são adotivos e o pai gosta mais do biológico do que do adotivo. E quando você lê filho por adoção, parece que ser filho por adoção é uma coisa também pequena. Não, com Cristo que era melhor, porque ele era o filho mesmo de Deus. Eu não, eu só sou um adotivo aí. Não, querido, adoção para Deus é que você é uma recriação. Cristo é o primeiro, e você é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e todas as riquezas que estavam em Cristo, agora também pertencem a mim e a você.
Ah, e por que eu não vivo isso? O motivo de não vivermos isso tudo é a falta de maturidade e a necessidade de um aperfeiçoamento constante. Mas isso, o assunto não é esse agora. Vamos apenas gravar as 3 coisas que vocês já são e que eu sou. Isso altera nosso jejum no final do mês. Amém? Você não vai ficar lá tentando subir a escadaria da penha e dizer, Senhor, me ajude agora. Olha, está vendo como eu estou passando mal? Como que estou passando mal tanto que agora o Senhor vai ser obrigado a me dar. Não, querido, você não vai jogar na cara de Deus que você está passando mal. Você não vai jogar na cara de Deus que você conseguiu orar 1 hora totalmente. Porque Ele não vai te dar as coisas ou liberar as coisas por causa disso. Ele vai liberar por causa da tua essência e a tua identidade. Por que Ele vai me dar tudo que tem que me dar? Por que Ele vai fazer essa igreja ser tudo o que ela tem que ser? Primeiro, porque essa igreja ela é o quê? Primeiro, nós somos o quê? Com que tipo de bênção? Lembra daquele sonho que eu contei, que eu estava com um chinelo velho, e no final da história me trazia problema? E eu chamava era demônio? E quando eu acordei, aquela voz disse assim, para de bancar o miserável. Para de bancar o miserável? Por causa disso. Porque eu e você já somos o quê? Já somos o quê? O que Jacó lutava para ter lá do irmão, Jesus Cristo lutou sozinho naquela cruz e não lutou e não passou a perna em ninguém. A única pessoa que ele teve que matar e destruir foi ele mesmo. O diabo tem uma raiva disso. Meu povo perece porque falta conhecimento, mas o meu povo também cresce porque tem conhecimento. Como é bom você poder entrar num tempo de oração e saber, estou entrando e não vou perder. Estou entrando e vai acontecer. Só vai dar errado se por acaso eu tiver algum impedimento em minha vida. Se não tem, vai dar certo. Porque nele eu sou, você é mais que vencedor. Amém. Agora, quando você não sabe o seu direito, você é como aquelas pessoas que são enganadas. E como Satanás às vezes engana você e me enganou, só porque você não sabia quem você era. Aqui nós estamos falando de identidade. O que nós somos? O que nós somos? Com que tipo de bênção? Todo tipo de bênção. Toda sorte de bênção alcança todas as áreas da tua vida, porque a redenção é total. O que nós somos, segundo lugar, Bruno? Nós somos o quê? Eleitos. Será que eu sou salvo? Será que se eu me converter eu sou salvo? Você e eu já fomos eleitos desde a fundação do mundo. E terceiro, o que nós somos? Predestinados. Para quê? Para ser filho. Vamos limpar a palavra? Fui predestinado para ser filho de Deus. Para ser herdeiro de Deus. Aleluia. E olha, versículo 5. E nos predestinou para quê? Filho de adoção, através de quem? Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua. E por que ele quis que eu e você fôssemos filhos dele? Verso 6, aí que eu gostei de mais lá na Bahia. O que fala no verso 6? Para louvor e glória pela qual nos fez agradáveis no amado. Sou predestinado para ser filho, para eu ser o reflexo da glória de Deus na terra. Como assim? O desejo de Deus é que toda vez que alguém olhar para James Rocha e para você, a pessoa sinta um prazer em te ver e dá glória para o teu Deus. E fala assim, caraca, esse Deus dele é bom. E a pessoa dá glória para Deus, porque vê a exuberância de filhos do Senhor. Quando eu era menino, eu sentia a maior inveja daqueles garotos que tinham os pais fazendeiros, não vou te enganar, era uma mistura de inveja e baixa estima. Eu passava por aqueles lugares e via os caras que tinham fazenda, eu passava pelos lugares e via os meninos que jogavam vôlei enquanto eu vendia pastel, e não me arrependi de ter vendido pastel. Eu passava pelos lugares e via aqueles que tinham um tênis bonito, e eu tinha um tênis colado de cola de cano. E aquilo arrebentava com a minha estima, e eu associava aquilo com paternidade. Porque eu não tinha uma família rica, porque minha família estava passando dificuldade naquele período de tempo, porque nem sempre foi assim, e graças a Deus hoje não é mais assim. Fui à casa da minha família agora, a última coisa que se falou foi de dinheiro. Não se falou de dinheiro uma vez sequer, e quando falou é para dizer que Jade está trabalhando muito bem no negócio dele, e vai trabalhar para tirar a carteira de motorista de moto. Sabe por quê? Porque a redenção pega tudo.
Quando Deus redime, Ele redime tudo. A redenção é total. É tão bom chegar em Guaí hoje e ver aquelas fazendas, e ver os garotos que cresceram, e eu não me senti menor do que nenhum deles. E não é porque eu tenho uma igreja, porque eu sou pastor, porque eu sou filho de quem é dono de todas aquelas fazendas. Filho por adoção. E quem é filho é herdeiro. Quem é filho tem características. E eu grifei, por que ele me elegeu para ser filho? Vamos lá. Pelo qual nos fez filhos para quê? Para que ele te fez filho? Para que ele te fez filho? Sabe o que quer dizer? Para quando alguém olhar para você como filho, olhar para você, olhar para a sua vida e glorificar quem? A Deus. Adão foi a tristeza e derrubou a glória de Deus, Adão no pecado. Deus faz homens e mulheres santos para que esses homens agora sejam um reflexo, um espelho da grandeza de Deus na terra. Logo, a minha missão é deixar Deus ser bem Deus em mim. Para quando alguém olhar para mim e olhar para você, falar assim, você é crente, né? Dá para ver. Sua família é crente, dá para ver. Seus negócios são crentes, não são? Tudo em você é diferenciado, sabe por quê? Porque você já é predestinado a ser filho para a glória de Deus. Então, se você ouvir alguém dizer, não olhe para mim, olhe para Jesus. Não olhe para mim, olhe para Jesus. A carne é fraca, o homem é falho, o homem é isso, o homem é aquilo. Irmão, estamos falhando em ser o reflexo da grandeza de Deus na terra. E Satanás, sabendo disso, levanta pessoas que glorificam o demônio, levanta pessoas que exaltam Satanás, enquanto o crente fica cantando a prova, tá? Doendo, em vez de mostrar, o meu justo vive pela fé. Apóstolo Paulo era um homem tão cheio de Deus, e tão filho de Deus, que o cara grandão lá olhou para ele e fala, por pouco tu não me persuades a ser cristão. Sabe por quê? Por causa da exuberância de Deus em Paulo. Os caras prendem Paulo, mas o cárcere se quebra, e no final o carcereiro tem que se ajoelhar e se render à exuberância de Deus em Paulo. Mas sabe por que ele pedia isso? Porque ele sabia quem ele era. Ele não tinha que ter momentos de filho, ele não tinha momentos, ele era! Agora, o que nos torna essas três coisas? O que torna um homem, uma mulher, uma igreja predestinado, abençoado e filho? Aquilo que Cristo fez na cruz. Paulo diz no capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção. Em quem temos a redenção. Você só é porque você tem. E o que você tem para ser isso tudo? Você vai dizer para a pessoa, eu tenho a redenção. Eu tenho a redenção. Eu tenho a redenção. E o que é a palavra redenção, Charles? Fui ver no dicionário, normal, redenção, resgate. Resgate. Digitei assim, ó, redenção, significado, apareceu um bando de foto de filme, dos soldados tudo sujo de sangue, até um que vai passar na Netflix, desse cara que é o Thor, que foi o Thor, a Redenção 2, e esse cara vai redimir, vai salvar o filho de um traficante. Negócio tão bonito no trailer que eu fiquei até com vontade de comprar uma televisão Smart TV para poder assistir, porque eu comecei a chorar quando o menino fala assim, e você vai me resgatar ainda agora? Sabendo que o resgate, que agora não tem mais nenhuma herança para o resgate? E ele olha para o menino e fala assim, vou. Aí meu olho encheu de lágrima. Os filmes bonitos são que falam de história de redenção. O mundo sabe que redenção é resgate. O mundo sabe que redenção é quando um homem, o soldado, vai lá, enfrenta o céu e o inferno, enfrenta tudo para ir lá tirar uma pessoa de um lugar que ela por si mesma não conseguiria sair. Isso é a redenção. Significado de redenção, resgate. Quando Paulo fala, sou filho, sou abençoado, sou predestinado, porque eu sou resgatado. Resgatado. Nós fomos resgatados. No seminário que estudei, durante 5 anos, ninguém nunca gritou. Não sei se é porque o professor era americano e falava os português engraçado, mas ninguém nunca olhou no meu olho e disse, James Rocha, você foi resgatado.
Eu fui resgatado. E rapidamente não quis mais assistir essa série. E eu comecei a glorificar porque eu e você fomos resgatados, redimidos. Redenção significa resgate. Agora, diferente desses resgatadores dos filmes, que matam A e B, mata gente ingênua, inocente, só para resgatar um. A quem Cristo matou? A quem Cristo destruiu? Que estrago Cristo fez? Nenhum. Ele nos resgatou com o seu próprio sangue. Ninguém precisou morrer ou ser destruído para que eu e você e a humanidade fôssemos resgatados. E da mão de quem Ele nos resgatou? Como que foi isso? Quando Adão pecou, ele se aliançou com o diabo. Satanás passou a ter direito legal sobre a humanidade, porque o salário do pecado é a morte. Quando Adão brincou com o diabo, o direito de Adão foi perdido para Satanás, e Satanás passou a mandar na humanidade. E não é mentira quando o diabo, quando você vai expulsar demônio de uma pessoa e o diabo fala assim, ele é meu. É meu. Em certo ponto o diabo está falando a verdade. Não toda, mas está falando. Porque a regência do mundo é uma regência espiritual. Mas, enquanto esse mundo não acaba, ele continua mandando nas pessoas. Mas, Cristo já é o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E quando eu estendo as minhas mãos para Ele, que é o Senhor, aquele poder que Ele exerceu lá na cruz, para me resgatar, esse poder também se torna o meu poder. Mas fala mais, pastor, vamos lá então. Colossenses, eu te disse que Colossenses explica melhor. Colossenses capítulo 1. Agora você vai ver. Não é bonito? Quando tem aquele filme onde o homem resgata a moça no cavalo branco, aonde o soldado entra naquele lugar que ninguém tem coragem de entrar e vai lá e resgata. E tem aquela música épica, aquela música de guerra. Hoje eu imaginei Jesus. Por isso que eu botei a história de um resgate. Porque quem me resgatou não foi o Rambo, não foi o Schwarzenegger, não foi o Stallone. Quem me resgatou foi Jesus Cristo de Nazaré. E de quem Ele nos resgatou? Essa semana eu estava na Ponte do Pasmado, no final nós fizemos um exorcismo lá, uma expulsão de demônio. E quando terminou, no outro dia eu só expliquei uma coisa para o pastor. Eu falei, cara, é o seguinte, quando a gente jejua e ora, a gente ativa o poder da ressurreição. E o diabo tem que levar e entregar. O diabo fica segurando. Só um exemplo, tá? O diabo fica segurando. Mas quando você exerce e a redenção entrou em ação. Ué, as pessoas vieram, porque o poder da redenção foi exercitado, e o que não pertence mais ao diabo ele tem que soltar, porque nós já fomos resgatados. Resgatado do que, Onesi? Colossenses, capítulo 1. Por essa razão, nós também, deixa eu abrir um parênteses, quem fica orando por avivamento sem entender isso, vai ter avivamento? Hein? Não, porque não entende o princípio o quê? Basicão da vida. Agora, quem entende esse princípio básico tem avivamento. Avivamento pessoal. Porque Deus não vai fazer as coisas na minha vida porque eu jejuei 40 dias. Ele vai fazer porque Cristo já fez. Porque Cristo foi lá e disse, Satanás, devolve para o meu pai tudo que Adão perdeu. Isso é o resgate. Isso é o... E como que ele fez? Com sangue. Sua vida. Cada chicotada, cada pancada, cada soco, cada chibatada que ele levou, cada prego que entrou em suas mãos, cada prego que entrou em seus pés, cada gota de sangue que caiu naquele chão, aquela água branca que saiu do seu lado, aquele líquido, tudo aquilo, e o seu corpo entregue, era ele dizendo, eu estou dando o meu corpo como uma moeda, para resgatar todos eles. E por que fica emocionante? Porque nós fomos salvos de maneira épica. Épica.
Quando ele derrama a última gota, que ele paga o último centavo, o céu entenebrece. Ali está sendo selada a venda. E na mão de quem ele nos compra? Na mão de Deus. Mas de quem ele nos tira? Das mãos de Satanás. Sabe por quê? Porque ele não tinha pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Por isso que o diabo não podia segurá-lo. Por isso que ele tinha que obedecer a Jesus. Solta o meu povo. Por quê? Porque ele nunca errou. E por ele nunca ter pecado, o diabo não tinha poder sobre ele. Fica tranquilo que essa semana eu vou continuar sobre a redenção. A redenção é a maior doutrina que tem. Se você não entender a redenção, o resto vira heresia. Você vai achar que pode comprar a salvação, você vai achar que é o seu jejum que faz as coisas, você vai achar que é a tua oração que muda, você vai achar que é você que faz alguma coisa, quando você não faz é nada. Na Bíblia diz que Ele nos tornou agradáveis em si. Eu e você não agradávamos Deus em nada, mas quando Deus olha para mim, Ele olha para quem? Ele olha para Cristo, e em Cristo eu sou agradável. Então para que servem meus atos de justiça? Serve para te aperfeiçoar e te deixar mais próximo de Deus a cada dia, e trazer a natureza de Deus. Mas vamos voltar para o resgate. De quem ele nos resgatou? Versículo 9, Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejam cheios de quê? Do conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do, agradando-lhe, frutificando, crescendo no conhecimento de quem? Corroborados em toda, segundo a força de sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo, dando graças a Deus Pai. Repita comigo, dando graças ao Deus Pai, que nos fez idôneos. Nos fez idôneos. Você não era idôneo, Ele te fez idôneo. Alguns de vocês, quando lembram de umas coisas que praticou, tem até vergonha. E não é porque você ficou muito bom, é porque a natureza de Deus entrou tanto em você, que você tem vergonha do que você fez, porque Ele te fez idôneo. Tudo foi Ele. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança. Amém? Aleluia! Para participar da herança dos santos na luz. Vamos continuar. E nos tirou da potestade das trevas. Eu fico imaginando a expulsão de demônio. O diabo diz, eu não solto. E você ora e o diabo tem que soltar. E ele... É o resgate. E quando não é assim na cara... Nas visões, quando você ora, que você estende a mão e o diabo solta a pessoa, que o fogo sai da sua mão, quando você intercede, o demônio tem que ir embora, porque você está exercendo esse poder, o poder de um filho de Deus, que agora também, em Cristo, tem poder de resgatar. Por isso que ontem eu não me senti um intruso na praça. Não sou intruso. Aquela praça foi resgatada. Aquela mesa é nossa. Aquela praça pertence a Deus. Não tem que chegar. Desce uma promoção de batata, por favor. Pega o violão e começa a cantar. E quando termina, o cara fala, que pena que acabou. Que pena que acabou. Estava tão bom. De vez em quando, uma que estava com o esposo fazia assim. Virava e... E o que estamos fazendo? Dando glórias a um Pai que nos resgatou. Dando glória para todo mundo ver. Ou de quem é a sua vida? Minha vida de Deus. Ou de quem é a sua vida? Minha vida de Deus. Ou de quem é? 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 Isso é graça. Aonde? Na rua? No ônibus? Em vez de ficar dizendo que o mundano está cantando aquelas músicas podres, o mundano canta as podres e você canta qual? O mundano vomita a sua sujeira. E o que você bota para fora? O que você fala?
No mês que vem a gente vai para a rua de novo. Só que agora mais preparado. Dar graças a Deus que nos o quê? Que nos redimiu. Do que nos redimiu? Nos fez idôneos para participar do quê? Da herança. Tudo isso que nós temos conquistado aqui é porque a gente tinha muito dinheiro? Sim ou não? É dinheiro? É, Noel? Dinheiro? É porque os americanos ajudavam a gente? Foi tudo que papai disse, vou fazer, e o quê? Ele fez e ainda continua? Sabe por quê? Que essas cadeiras estão aqui? Porque a gente comprou mais 100 para encher até o final do ano. Porque nós já somos participantes do quê? Da herança. Porque Cristo morreu na cruz. Agora, de onde Ele nos resgatou? Vai, bora que eu tenho que acabar na hora certa. O qual nos tirou da onde? Do poder das trevas e nos... Olha, a Bíblia diz que Ele desceu lá no inferno, tomou o cativo o cativeiro. E falou, agora a autoridade é minha. Nos tirou do poder das trevas. Sabe por quê? Sabe por quê? Ah, sim, pode ir lá que eu vou falar uma outra aqui, que na hora que eu falar essa, eu quero que você dê glória. Porque a redenção é total. Amém? Você vai entender por que Moisés disse, nenhuma unha fica no Egito. Vai lá. Nos tirou do poder das trevas, vai. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A saber, o perdão. Então eu sou comprado e perdoado, vai. O qual é a imagem, o primogênito de toda a criação, vai. Porque nele foram criadas todas as, no céu, visíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestade. Tudo foi criado por Ele, para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, o princípio, o primeiro entre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Vai, e havendo, olha que lindo, e havendo por ele feito a paz pelo seu sangue. O que Deus fez naquela cruz? Falou, vamos fazer as pazes, mundo, bora. Deus estava lá no céu dizendo, eu quero fazer as pazes com a humanidade. No seu sangue ele fez a paz. Paz é reconciliação. Hoje eu disse essa frase para uma irmã da igreja, não tem coisa mais maravilhosa na terra e no céu, e mais mortífera para o diabo do que um homem com o espírito pacificado. Não tem coisa que mais deixa o diabo em crise do que um homem que está em paz com Deus e consigo mesmo. Porque quando você está em paz com Deus e com você, o espírito de orfandade já foi embora. Você é filho, você é herdeiro. Você pode apanhar, podem te xingar, podem zoar, pode te prender, mas você é filho, e você sabe quem você é, e você sabe que o seu pai vai te resgatar. Se tinha coisa que eu me amarrava quando meu pai era vivo, era quando alguém comprava algo na minha mão e não pagava. Eu ia onde meu pai estivesse, e chegava lá e falava, pai, compraram uma coisa a mim e não pagaram. E ele dizia onde é, e lá ia meu pai me resgatar. Cara, eu amava ser resgatado. Eu amava quando ele tomava a minha dor. Eu amava quando ele tomava a minha guerra. Eu amava quando ele reavia aquilo que me tinham tomado. Embora teve um dia que ele foi com a peixeira dentro do bolso. Ele tinha uma faca. E ele foi com a faca. E quando ele chegou lá na oficina, ele falou, quem foi que comprou o juju na mão de James e não pagou? O cara falou, o rapaz que comprou foi pro rio. Foi na cachoeira. E eu não fui nesse dia. O rapaz enganou ele. O rapaz era o rapaz. Minha mãe ficou cheia de raiva e disse assim, olha, no dia que matarem o teu pai, com essa história de você chamar ele para pedir suas coisas, você vai ver, tá? Aí com medo do meu pai morrer, porque ele era muito valente, eu nunca mais chamei meu pai. Mas obrigado, Deus, porque eu posso chamar o meu pai, o meu protetor, que tem lutado nossas guerras sempre e nos tem feito mais que vencedores. Aleluia! Oh! 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 Ei! Oh! Havendo por ele feito a paz pelo seu sangue. Ele não fez a paz com sangue de galinha, com sangue de touro, com sangue dos outros. Ele fez a paz no sangue dele.
pelo seu sangue, no sangue da cruz dele, sangue dele, cruz dele, aquilo ali o diabo pira, quando lembra da cruz, era Deus dizendo, volta para mim, humanidade, eu não perdi vocês de vista, eu quero vocês de novo. Porque temos que entender que existe o amor ágape, o amor filos, o amor stronganos, e o amor filéus, e o amor não sei o quê. Cara, amar é gostar, amar é preferir, amar é querer estar perto. Pronto, é isso aí que é amor. Deus me quer, Deus me ama, Deus me deseja. E eu o desejo, é só isso. Vou para o monte e fico lá com ele, bebendo de balde com ele. Falando, caramba, Deus, essa aí eu nem nunca tinha visto. Nós dois lá. Não, porque tem que dobrar. Não, porque Deus me ama. Menos teologia seca e vida. Para que nos reconciliasse por meio dele, consigo mesmo, todas as. E por último eu encerro. Sabe o que ele quis reconciliar quando ele morreu na cruz? Oi? Alguém pode ler? Porque vocês vibraram na hora que não era. Vibraram já, gostei. Vamos vibrar de novo? Vamos ver, não, volta aí o texto. Vamos ver o que ele quis reconciliar com ele. Lá no livro de Efésios fala convergir em si mesmo todas as coisas. Sabe o que ele quer trazer para ele de volta? Sabe o que ele quer trazer de volta para ele? Volta o versículo bíblico, por favor. Você sabe o que ele quer trazer de volta para ele? Só você? Você acha que ele, quando morreu na cruz, só queria trazer você? Só sua alma penada? Sofrida, para ser salvo pelo fogo. Isso aqui que Deus me mostrou na Bahia. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo. O quê? O quê? O quê? Que estão? Como as que estão? No céu. O diabo afastou as coisas de Deus, Adão afastou as coisas de Deus, mas Deus quer trazer de volta para ele todas as coisas. É por isso que quando ele redime meu corpo, ele se entregou pelo meu sangue, ele se entregou pela minha casa, ele se entregou pelas minhas finanças, ele se entregou pelo meu emprego. É por isso que quando nós oramos e jejuamos, a gente vê que o demônio está montado no fogão, o demônio está nas costas, o demônio está na filha, o demônio está no filho, o demônio está na carteira de motorista, o demônio está na porta da empresa, e Deus fala, vai lá e diga, sai, 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 sai. Por isso que naquele dia você falou que sonhou, que quando a gente chegava lá, dizia assim, pode deixar que está resolvido agora. Somos nós exercendo o poder do resgate, chegando lá dizendo, Satanás, aqui você não manda mais. O lugar desse lugar é do Filho de Deus, que foi comprado e perdoado pelo sangue do Cordeiro. E o direito que eu perdi, Deus me deu de volta. O diabo me roubou a dignidade, roubou a filiação, roubou o dinheiro da minha família, e Deus vem e devolve tudo. Agora eu não apareço lá e digo, por favor, senhor Satanás, o senhor poderia me dar um pouquinho desse negócio aí? Não tem que pedir, por favor, senhor Satanás. Jejum em oração é para você ser um guerreiro que fala, eu estou exercendo a minha redenção. Eu peguei tudo de volta, não fica uma unha aí. Isso aqui foi rema para mim lá na Bahia. O que ele redimiu? Tudo. Cheguei em casa achando que minha mãe ia reclamar do preço do óleo, da farinha, do arroz e tudo. Cheguei lá, minha mãe falou assim, como é que tá, mãe? Tá tudo ótimo, meu filho. Tirando a dor na coluna, tá tudo uma maravilha. Seu irmão tá cheio de anúncio. O que Deus redimiu a minha casa toda. Ele resgatou foi tudo. E agora eu quero ver a prática desse resgate na Magali. Mas aprenda a entender aonde que ele já quer ir resgatando. Deus quer que a gente faça muitos projetos. Como é que ele vai fazer projeto aqui se você for uma pessoa ruim financeiramente? Deixa Deus resgatar as tuas finanças. Porque se o diabo está mandando no teu dinheiro, como é que fica? Resgate financeiro, querido. Resgate financeiro, querida. Para de ser boca do Satanás, dizendo que está ruim para quem? Você é filho de Deus, amém? Está ruim para quem? Para mim não está ruim não. Eu sou filho.
E herdeiro de quê? De quê? Herdeiro de quê? De tudo? Herdeiro de tudo. Estuda como herdeiro. Ora como herdeiro. Treina como herdeiro. Faz currículo como herdeiro. E entra lá naquele lugar como um herdeiro. E muitas vezes, amado, você não estará falando para pessoas, para todo mundo você passa até como besta, mas no mundo espiritual você sabe que ele sabe que você agora sabe. Quando você for evangelizar, o diabo sabe que agora você sabe. Porque eu não tenho que pedir autorização ao demônio, eu tenho que ter uns trâmites, mas não autorização porque ele é dono. Eu tenho que exercer autoridade sobre ele que já perdeu. Por isso que nós não vamos deixar nada nosso na mão do diabo. Printei uma imagem do Billy Graham e vou botar no meu Instagram depois. O verdadeiro pregador é aquele que consegue botar toda a família na arca. Noé foi o grande pregador. Noé foi o maior pregador que teve, porque conseguiu botar toda a família dele dentro da arca. Sabe o que é isso? Redenção. Quando você se posiciona perante Deus e fala assim: eu não permito mais que você mande em nada meu. E eu vou orar o que tiver que orar, jejuar o que tiver que jejuar, santificar o que tiver que santificar, porque o meu direito eu vou exercer. Então para que eu oro? Para que eu jejuo? Para exercer o meu? Pedir? Não, porque no grego pedir significa esmurrar, e bater significa bater bastante, porque quando você bate, sua mão sai sangue. Não, cara, pedir porque você é filho adotivo. E só pedir que papai dá. Não peço porque eu tenho que bater na parede. Peço porque sou filho. Peço por quê? Sou filho. Peço porque sou filho adotivo. Peça a Deus que traga a revelação sobre o seu espírito sobre isso. Eu te pergunto, um evangelista que evangeliza assim, será que convence mais? Convence mais? Sim ou não? Que fala sim e que sabe que é. E que mostra. Porque não é o reino da maravilhosa o quê? É o reino do quê? É o reino do quê? Da maravilhosa briga? É? O reino da contenda? O reino da confusão? Ou é o reino da maravilhosa luz? Esse evangelho vai tocar quantos? Pobre, rico, desabrigado? Esse evangelho é para quantos? Esse evangelho aí. Esse evangelho é para quantos, Noêmia? Para todos. Esse aí é para todos. Esse evangelho, ele é mórbido, seco ou ele é quente? É um evangelho sem graça ou é romântico? Hein, me fala. Me diga. Oi. É sem graça ou romântico? É frio ou heróico? Saber que eu tenho um irmão que deu a última gota de sangue por mim e me dá o poder dele para eu tomar da mão do demônio tudo que minha família perdeu. Vamos cantar. Tá fazendo teatrinho, pastor? Pergunta a pastora se eu estou vendo teatro. Melhor lugar para você conhecer um homem em casa. Pergunta. Acordo de manhã, sabe como? Bota a música Bom Dia, o sol já nasce lá na fazendinha. Mas eu boto aquela que tem o... Ontem eu botei de novo. Quando eu me lembro que eu sou filho, bom dia, o sol já nasce lá na fazendinha. Felicidade por ter um pai. Aí ela não acordou ainda, peguei um tantã que tem lá e comecei tum 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 tum. Gozo indizível. Já viu Paulo falar de gozo indizível? Quem já viu? Quem precisa de maconha, assim você pode ter gozo indizível. Tudo porque você é resgatado. Tudo porque você e eu somos resgatados. Por isso que naquele dia eu tive um sonho, que vinha um cara da minha família, com a cara de alguém da minha família, pegava a minha cinta, e ele com a minha cinta batia em mim e no meu irmão, batia nele e falava assim: me dá o dinheiro, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro, bora, me dá o dinheiro, vim buscar o dinheiro. E tinha uma hora que eu tomava ciência de quem eu era.
Repita comigo, tomar ciência de quem eu sou. Eu pegava a cinta da mão dele e falava, em mim você não bate mais. E eu não te dou um centavo mais a partir de agora. Era aqueles períodos que a gente estava perdendo dinheiro igual um besta. Não, o dinheiro é para eu comprar minha casa, porque a minha finança também foi resgatada. Quando eu vi seu filho chegando naquele carro, eu falei, caramba, que lindo, né? Seu filho, sua nora, aquele carro, para quem veio para cá vivendo de favor. Sabe o que é aquilo, irmã? Agora é o quê? É bênção da prosperidade ou é resgate? Quando alguém perguntar, você fala resgate. Quer aprender sobre isso? E ele resgatou o quê? Deixa o versículo bíblico. E quando o diabo vier dizer assim, mas você não merece ter nada disso, ele não só te resgatou, ele te perdoou. Ele rasgou a dívida. Posso rasgar esse papel? Posso? Tem um papel aqui em cima. Quando ele morreu na cruz, diz a Bíblia que ele disse, está? O diabo se vale dos nossos erros, mas na cruz, a Bíblia diz que ele riscou o escrito de dívida que era contra nós. Ele riscou a dívida, está lá em Colossenses também. E ele cravou lá na cruz, ele falou assim, o que a humanidade fez e te dá a legalidade, eu já paguei. Eles não devem, quem me aceita não deve nada. Quem me aceita e se entrega, eu perdoo, eu lavo, eu limpo e eu dou tudo de volta, porque todos pecaram, mas por onde entrou o pecado, superabundou a graça. Redenção! Vamos ficar de pé, aleluia! Levitas, glória a Deus! Amigo, é uma bobagem ficar sem Deus, é uma tolice você não seguir Jesus. É uma tolice você ficar longe de uma coisa dessa, tá? A palavra de Deus se renova dia após dia. Eu sou resgate. Sem essa concepção, o resto não vale. Sou filho, sou abençoado, predestinado e resgatado. Aleluia. Aleluia. É pouco ou muito? É pouca coisa? É pouca coisa? Enquanto eu falava, eu vi algumas pessoas voltando a ter um sorriso de criança, levantando a cabeça e começando a sorrir, porque é isso que Deus nos faz, nos devolver dignidade. Não tem que chegar diante de Deus parecendo um esmolé, um trouxa, um miserável, perguntando, será que vai? Eu já sou, você já é, esse ministério é herdeiro! E quem é que desenvolve esse poder em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá o poder. O poder de falar assim, aqui agora é de Deus. Essa casa é de Deus. E quando o diabo fala, eu vou te levar de volta, vou levar tuas emoções de volta, vou dominar tuas emoções, você vai dizer, a minha emoção também é resgatada. Segunda retrasada, de viajar, começou a me dar um urucubaca, começou a me dar uma depressão, começou a me dar uma tristeza, meti o Lázaro. Primeiro botei Salomão do reggae. Igual a você que anda de terno e de gravata. Falei, em mim você não manda mais não, Satanás, não manda não. Fiquei 3 horas cantando, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, canta alegremente. A Bíblia diz, regozijai-vos no Senhor. E eu fui me regozijar, sabe aonde? Na obra que ele fez na cruz. Porque se eu baixo a moral, Silvia, se eu começo a ficar tristinho da Silva, se eu começo a ficar com raivinha, o diabo fala, vamos de novo, bora. Depressão, acompanha o James, bora. Mau humor, acompanha James Rocha, como sempre, acompanhou. Bora, vamos lá. Não, o resgate é total. O resgate, resgatou o quê? Resgatou o que, Isaú? Resgatou o que, Isaú? Quando você está aí com sua mulher, com seu filho, sua filha, você vai entender, Margarete, que Deus resgatou? Que Deus resgatou tudo. Quando seu filho disse que ele é o 13º no Brasil, em vez de ser um homem endividado, destruído, é porque Deus resgata? Resgata o quê? Isso é que prova a exuberância da igreja, o resgate total. Que nossas crianças saibam disso. E que não só saibam disso, Priscila, que nossas crianças vejam em nós a nossa redenção. Minha mãe um dia disse para mim,
nessas idas para a Bahia há anos atrás: meu filho, você é feliz? Você é feliz, James? Um dia ela me perguntou: você é feliz? Realmente naquele período a minha felicidade estava na mão de quem não era mais o dono. Ele resgatou as minhas emoções. Por isso que nós temos autoridade para poder ensinar para qualquer pessoa que usa droga, que não precisa usar droga, porque a felicidade está em nós. Agora você entende o que significa boas? Evangelho significa? Evangelho significa o quê? Boas novas. Isso são as boas novas. E é fácil assim? Mais do que fácil. Amém? Alguém nessa noite, essa palavra fez sentido? Se fez, vem aqui à frente, dizendo: olha, eu quero esse evangelho na minha vida. Já sou crente, mas hoje eu entendi mais, eu quero. Venha. Redenção. Redenção total. Primeiramente no mundo do Espírito, depois em tudo. Pode vir. Preguei alguma coisa de algum teólogo? Está na Bíblia? Resgatou o quê? Resgatou o quê? Tudo. Ao campo do inimigo eu fui e o quê? Tomei o que me roubou. Quem quer se entregar a Cristo também nessa noite, que é esse evangelho, que você nega o diabo, nega o pecado, nega a carne e fala: eu quero Cristo na minha vida, pode vir. Aleluia. Pai bendito, eu oro agora que a mesma ênfase, a mesma alegria, o gozo indizível na alma que esse texto tem causado em mim, seja o mesmo que cause nesse filho, nessa filha tua, em nome do Senhor. Obrigado porque o tempo passa e o evangelho não morre, a tua palavra se renova. Obrigado porque no início de tudo eu aprendi que eu tinha sido salvo do inferno, mas não me explicaram que eu tinha sido salvo também aqui na terra, que o Senhor tinha reconciliado tudo. Mas obrigado porque o Senhor fez questão de nos mostrar que a reconciliação é total.